Olá, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio e nós vamos falar de autocuidado com essa maravilhosa Atana, empresária da Combo Fit. Ela vai falar aqui para a gente a importância desse autocuidado. E aí, minha linda, obrigada primeiramente por você estar aqui, dispor esse seu tempo para estar aqui, para transbordar na vida dessas mulheres. Gratidão, gratidão, viu? Amiga, eu que agradeço o privilégio de estar aqui e falar de um assunto que eu amo e vivo. Para mim é um prazer enorme. E obrigada pelo convite. Eu que agradeço, amor. E já que você falou, vamos já nesse gatilho aí do que você vive, desse autocuidado. Conta pra gente a importância, o porquê que veio isso, porque, pelo menos pra mim, porque eu acho que a gente vai na adolescência, a gente não vai ligando muito pra isso, né? Quando na fase dos 20, a gente ainda não tá ligando, porque tá tudo lindo, tudo maravilhoso, a gente tá tranquila, né? Tá favorável? Tá tudo favorável. Eu acho que quando vai chegando aquela fase, passou os 25, você já começa a meio que se olhar um pouco diferente. E aí eu queria saber de você como que começou essa viradinha de chave desse autocuidado na sua vida. Amiga, foi Deus que me chamou para me cuidar. Eu lembro que na época que o Senhor falou comigo, eu já era mãe de 2, já era mãe da Kiara, inclusive eu sou mãe de 3. E estava naquela fase, a minha bebê tinha 8 meses, a segunda, e a primeira estava com 3 anos. Então, uma de 3 e uma de 8. E eu cuidava de muita gente. Cuidava da casa, do esposo, das meninas. Na época a gente cuidava de famílias, tinha células na igreja. E era muita gente para cuidar. E eu não cuidava de mim. Cuidava de todos e sempre estava muito cansada, sobrecarregada. E um homem de Deus chegou para mim e falou assim, olha, Deus manda te dizer que é para você se cuidar. Que você está descuidada com você. Essa foi a palavra. E na hora veio aquele choque. Tipo, eu tô descuidada. Eu olhei, meu cabelo estava arrumado, estava com a roupa... E na hora não veio. No outro dia, dormi, acordei, me olhei no espelho. E nesse dia eu estava usando até um shortinho do meu esposo, que usava sempre blusas largas, né? Na época, aquela igreja mais tradicional, aquelas rouponas. E me vi no espelho com o short do meu esposo e tirei uma foto. E na foto veio o que Deus falou comigo, você está descuidada com você. Que eu olhei o meu corpo, já não me reconhecia mais. Justamente, você se cuida, você casa, você namora, você tá ali super bem. E depois que você é mãe, nesse tempo eu estava perdida comigo. Tava cuidando dos outros. De todo mundo, menos de mim. E a foto eu tava com bastante gordura, falsa magra, que sempre fui. Muita gordura no abdômen. Eu tenho uma foto, depois eu posto aqui. E, amiga, é muito grande, muita gordura. E eu olhei e falei, agora eu entendi. Mas como adaptar a atividade física numa rotina cansativa com 2 filhas? Pequenas. Cargo na igreja, marido. E ali eu falei, se Deus falou, eu vou me cuidar. E na época eu comia muita besteira, muito doce, muito salgadinho. Comecei a tirar e foi um dia após o outro. Comecei a correr. Então, a sua virada de chave foi quando você se olhou no espelho. Mas sabe Foi. uma coisa que eu acho incrível que você falou agora? E pega essa chave aí, maravilhosas, que não foi só se olhar no espelho. Você bateu a foto. Bati a foto. Para você se ver. Bati a foto. Porque muitas vezes, quando a gente olha tal, o que você põe? Você põe uma bata, você põe um vestido pra... E a gente Pra não disfarçar. tá falando aqui de simetria, a gente De não tá padrão de falando beleza. de padrão de beleza, nada disso. É um autocuidado mesmo, porque a gordura em si, ela gera consequências, né? E aí isso é muito legal, é que era só para não perder esse feedback, para elas Sim. entenderem e fazer isso. Você que tá aí em casa assistindo, Verdade. faz isso. Tira uma foto. Você tira foto, porque aí choca. Aí choca. Eu fiquei chocada, porque eu não me via daquela forma. Eu falei,
E a chave também foi o seguinte, eu fiquei analisando naquela semana. Falei, se o meu pai, que é o Senhor, disse que eu estava descuidada, é porque é do interesse dele que eu Que você se esteja, cuide. que eu me cuide. E o processo de emagrecimento, que aí foi todo mundo, foi eu, meu esposo, transformou a casa. Alimentação saudável, atividade física. Mas aí como que foi assim, você mudou a rota, Mudei a rota totalmente. certo? Mudou a rota. Só que aí você se preocupava com os outros. Que isso é muito de nós mulheres, a gente faz muito isso. Se preocupar com o outro, esquecer da gente. É natural. Super natural. Então, peraí, você tava lá naquela vibe das filhas, cuidar do marido, cuidar de todo mundo, viu a foto, pá, não, peraí. Eu sou obediente, vou obedecer. Então, se Deus está falando, porque aí é prudência, e na Bíblia diz que temos que ser prudentes, né? Então, aí você foi e você chegou pro marido já de cara? Ou você já começou a fazer? Falei para ele, inclusive foi nós dois na época, e o Senhor foi estratégico, que ele nos tirou desse ambiente e foi uma transferência. Como meu esposo é militar do Exército, a gente foi transferido para o Paraná, onde a cidade vivia atividade física. Era outro ambiente. Nossa, que legal. Então, ali aconteceu Te ajudou muito, a transformação, porque a mudança nos faz, né? E lá o recomeço, que não é fácil. Eu me apaixonei também pelo CrossFit, que é uma atividade física que eu amo, que engloba tudo isso. Primeiro é uma comunidade, quando você chega num lugar novo. Então o ambiente ali de treino me ajudou muito. A comunidade da igreja já era uma igreja onde as pessoas se cuidavam pela estrutura do local. Então aquilo foi um passo gigante. E para falar para vocês, maravilhosas, que é o que muitas das vezes já cheguei aqui nesse podcast, já falei, né? E as convidadas já falaram, é mudança de ambiente. De ambiente. Olha como isso. Então, peraí, você teve um choque de realidade. Totalmente. E aí você mudou. Claro, Deus ajudou, tal, mas peraí. Quando você entende que você existe uma decisão que você precisa fazer, você precisa mudar de ambiente. Porque quando muda de ambiente, muda de mesa, muda até de comida, né? Muda os hábitos, muda tudo. Muda tudo. E aí você foi para o Paraná. Aí no Paraná foi onde tudo aconteceu. Comecei a estudar nutrição. Lá meu esposo também começou a correr demais. Com quantos anos você começou a estudar nutrição? Amiga, porque você já tinha as duas meninas, já tinha as né? duas meninas. Elas começaram, a menor entrou na escolinha, a outra estudava, e aí eu fazia à tarde. Entendi. Tipo EAD, mas aham. semipresencial. Eu ia 3 vezes por semana na faculdade. Ainda não terminei, tô terminando. Mas, ou seja, nada te parou, né? Nada parou. Pro Pelo que contrário. Deus tinha falado que você tinha que fazer. E Isso. isso é algo tão profundo. E eu sempre coloco muito aqui para quem está assistindo, para a gente nunca desistir, né? Porque como a gente tem muitas coisas, igual eu sempre falo, né? Somos maravilhosas, mas não somos Mulher Maravilha. Só que às vezes a gente precisa mudar essa rota, mudar o ambiente, né? E aí você colocar, que é igual eu já falei aqui, eu já tive uma carreira solo, que eu falo carreira solo, porque literalmente uma solitude só eu e Deus. Porque o meu ambiente era totalmente diferente, né? Do propósito que você estava vivendo naquele momento. Exato. E aí, para você que está vendo, muda o ambiente, muda a rota. Não é fácil, é um desafio, mas a gente vence, né? É possível. E mesmo cansada, né, amiga? Porque assim, igual você falou, 2 crianças, estudava, empreendia, porque lá no Paraná eu também empreendi. Só para vocês entenderem, pegar o gancho, ela é uma empresária de roupa fitness, da Combo Fit. E aí a loja dela é tudo voltada pela internet. Por conta de que ela viaja bastante, tal, de mudança por conta da carreira do esposo. Então, Tudo online. é tudo online, ou seja, é algo que você foi se achando, né? Amiga, e foi assim, outra palavra do Senhor se cumprindo sobre a moda fitness. Deus me falou, olha, seu negócio é moda e moda fitness. Desde criança eu sempre fui apaixonada pela moda. E ao decorrer dos anos fui descobrindo que a moda fitness era algo que queimava meu coração. Porque assim,
Uma coisa é você ir treinar com roupa de... Antigamente ia, hoje não vai mais, né? Aquelas roupas de política. Aham, Você botava qualquer camiseta. roupa e Aham. você ia fazer o seu treino. Hoje é um evento. É. Então eu lembro que na época que eu E comecei, tem gente na academia que vai pintada, amiga vai que vai maquiada com hoje. cílios Eu gigante, é maravilhoso. maquiada, e eu É um olho e falo, evento do mas dia. que mulher bonita da bexiga vindo aqui pra Isso. academia. E lá, quando eu comecei, eu vi a diferença, né? Tinha mulheres que, não tô falando de padrões, mas tô falando assim, Aham. muito lindas e com roupas. E eu só ia e ficava olhando aqueles looks. Ficava só olhando. Eu falava, Senhor. E aí foi começando o desejo, né, da moda fitness. Aham. E hoje, pra mim, é um privilégio poder tanto vestir mulheres de uma forma assim extraordinária, porque é muito lindo você ir treinar elegante. Você já Sim. vive isso. Sim. Aquele dia que você tá meio triste, cabisbaixo, você bota um look, aí você se empodera. Porque a gente é mulher. A gente gosta de A estar gente linda. gosta. Aham. E aí uni o meu propósito com a moda fitness e a minha paixão por atividade física é algo que tem sido assim um privilégio. E aí a comida, a sua Alimentação. rotina, a alimentação, as crianças. Quando você engravidou da pequenininha? Da Zoe. A Zoe foi agora no Rio de Janeiro, ela tem 1 ano e 9 meses. Aham. Quando engravidei dela foi outra palavra de Deus, que eu não estava muito preparada, porque quando a Zoe veio, eu já estava trincada, amiga. Estava com aquele corpo que eu falei, Do Senhor, sonho. demorei tanto para conseguir, agora veio uma gravidez. E aí eu me via no espelho e falei, Senhor, se o Senhor deu uma palavra, estou aqui. Aham. E amiga, um dia no culto, eu passei umas 2 semanas pensando no meu corpo. Falei, Deus vai transformar tudo. Amiga, veio uma profeta do Senhor e falou assim, olha, Deus está te quebrando inteira. Eu vejo você toda quebrada no chão e se olhando no espelho. Mas Deus manda te dizer que Ele vai te reconstruir e vai te fazer uma nova mulher. Uau. Amiga, em 2 semanas eu só pensava no meu corpo e Deus falando assim, se eu vou te quebrar é porque eu que tô fazendo. Refaz. E foi a gravidez mais saudável que eu tive das 3. Eu treinei a gravidez inteira da Zoe, fazia pull-up, fazia uns 50, que é passar o queixo, né, na barra. Foi a gravidez mais saudável, mais ativa que eu tive, mais disposta. Tirando os enjoos, né, normais da gravidez. Não, e é muito louco quando a gente começa a fazer academia, né? Porque eu vejo, se você pegar, ó, comecei o podcast agora final de janeiro, né, Gabi? Que foi final de janeiro, né? No final de janeiro. E me pegar agora. É outra. Não, e assim, eu me olhei, eu falei, caraca, eu emagreci. E assim, e a disposição. Totalmente A diferente. disposição. Porque vocês estão aí, eu e ela, é a mesma pegada que vocês. Não tem, né? Tem dia que não tem vontade de ir. Tem dia Hoje, que eu amiga, tô hoje mega cansada. Hoje eu tava exausta, eu falei, eu não vou. Aí do nada eu levantei. A força do hábito Uhum. faz você continuar. Porque hoje eu amanheci sem vontade, mas eu levantei, tomei um café preto, botei a roupa. A vontade era 0. Só que o hábito, né? De você ir, fui lá, fiz o meu treino. Depois que você treina, você agradece. Obrigada. E tem o pensamento boicotador, né? Que Sempre. boicota a gente, né? Porque igual comigo hoje de manhã, por mais que hoje seja uma terça-feira, onde pra mim foi bem intenso, muitas emoções, e automaticamente já vinha de uns dias, tal, de bastante exaustivo, trabalho, filhos, outra rotina. O André tá no primeiro ensino médio, para mim é uma nova vida, porque desconhecia, né? É uma adolescência que tá no primeiro ano, tá? Então, tudo muito diferente. Sabe quando você tava muito cansada? E aí, olha o pensamento boicotador. Eu peguei e falei assim, bom, meus pais estão na minha casa. Aí eu falei assim, hoje a Emanuela e o André têm aula de inglês, tá? Não sei o quê. Eles vão ficar o dia inteiro na escola, tá? Eu faço só de tarde. Só que eu já sabia que de tarde eu não ia conseguir fazer. E aí eu falei assim, mas aí eu tenho que ir no mercado, e eu tenho que fazer não sei o quê, e tenho que responder essas pessoas, e tá, marcando reunião. Aí eu falei assim, para. Porque se eu ficar no pensamento de tantas coisas que eu tenho para fazer, eu vou deixar de cuidar de mim para fazer todas essas outras coisas, e aí vem algo
que é muito, para mim, hoje, o que é prioridade E o que é necessidade. e o que é necessidade. Então, tipo assim, para mim é uma prioridade cuidar de mim, hoje. Porque eu vejo, eu tô muito bem disposta. Eu acordo muito mais feliz. Eu consigo acordar cedo, às vezes sem o relógio, porque antes era o relógio e aí eu desligava mais meia horinha. Cansaço, Eu o colocava corpo. tipo assim, ó, várias meia horas, sabe? Até chegar na última, ó, agora deu a Agora tem última. que levantar. Foram anos e anos e anos e anos assim. E ontem eu falei pro meu esposo aí, a gente tava aqui e tal, com a fornecedora nossa e tal, vendo. Aí ele bateu uma foto e eu tava com uma calça branca. Amiga, fazia anos que eu não usava calça branca colada. Uhum. Por conta de que, né, seu corpo não tá legal, você não se sente bem. Gente, quem tem assim o corpo plus, né? Gente, se ama, só vai. Só que cuida da saúde, vê se tá tudo bem com o diabético, todas as coisas, né? A gente precisa saber, porque é saúde. E aí, naquela calça branca colada, quando ele bateu a foto, aí elas foram embora, né? Quando as chinesas foram embora, eu falei assim: amor, sua mulher tá mó gostosa. A prova tá aqui, a Amiga, e a foto. mulher não podia perder a oportunidade. E é igual você com a foto. A foto. Você olhou a foto, deu um choque de realidade, né? Você foi. Porque comigo, a foto que eu vi foi de um biquíni. Eu na praia. Eu tava enorme assim. E eu tava muito cansada. Sabe quando você não consegue pegar o sapato e amarrar? Você fica amarrando o sapato ou ter que arreganhar as pernas para Amiga, amarrar. Eu tava assim. se você chegasse hoje na farmácia e tivesse lá um remédio, endorfina, o remédio da atividade física, mas não existe. Não. Você tem que levantar, você tem que botar sua roupa, você tem que treinar, porque não tem hormônio no mundo que substitui isso. A atividade física, você Sim. vai ter que produzir. Igual você falou, tira cansaço, nos primeiros dias vai doer, mas a satisfação do pós, e você falar assim, e você olhar uma foto, calça branca, e você se orgulhar, aí no outro dia você tem ânimo de botar a roupa, porque você viu uma evolução. E aí, aonde eu peguei, falei, na hora do boicote, falei, não vou Vou botar boicotar, minhas ó, roupas. minha calça branca, meu marido me olhando. Vou me cuidar. Falei, vou me cuidar, literalmente. Então, é isso. Então, quando você entende que porque tudo é uma decisão. É uma decisão. Tudo é uma aqui, escolha. Né, então, a gente tem que parar. E nunca vai estar 100% favorável. Porque a gente que é mãe, a gente que é esposa, a gente que trabalha, sempre vai ter muita coisa para fazer e por fazer. Então, igual você falou, eu tenho que me priorizar, porque a gente bem, a gente consegue cuidar dos filhos melhor, do marido melhor. A gente vai estar bem com a gente mesma. Sim. A gente não vai estar mal amada, ficar olhando a vida dos outros. Porque a gente vai estar tão ocupada em se cuidar, em cuidar do outro, cuidar do próximo. Vai ter disposição para servir na igreja, servir o meu próximo. Então a gente tem que estar bem. No final do dia, meu esposo, a Alice, sabe que tem hora que eu fico assim, gente, parece que passou um caminhão em cima de mim. Mas aí eu durmo e no outro dia, a força do hábito. E é isso. E sabe o que é muito legal? Que esses dias eu gosto de estudar muito, então eu gosto de ver muitas coisas. E hoje ela é quase uma atleta mesmo. E ela falou que ela estava super cansada. E tipo, os filhos, vamos pular amarelinha. Ela não conseguia. Ela fica. E hoje, qual que é a tendência? É ficar na tela do celular. É ficar assistindo Netflix o tempo todo. É você ficar lá rolando lá um Insta, tal, não sei o quê, vendo um monte de coisa. E a gente ainda vê, tipo, Jojo Todinho, por exemplo. Ela vai lá e ela motiva e tá, não sei o quê. Você tá vendo lá, mas você tá. Que lindo, acontece que linda! E tá rolando lá. E tá rolando. Então, essa metanoia, que é uma mentalidade renovada, né? A gente precisa decidir ter. A gente precisa querer. E é o que eu tô te falando. Ontem eu fiquei tão feliz. Tão orgulhosa de você mesma. Cara, eu falei assim,
eu vou continuar pra academia e tal. E não deixar, porque, olha, aí a gente entra um pouco na dependência emocional, nos traumas, que o que que acontecia comigo? Pô, eu tenho quadril largo, tenho bumbum grande. Então, o que que eu olhava? Como eu fui muito assediada, eu falava, eu não quero ser gostosa. Porque se eu for gostosa, eu vou ter de novo tudo o que eu tive. Uhum. E aí, Nossa. hoje de manhã eu pensei nisso. Porque olha só, para eu colocar essa saia, para mim, ó, essa saia foi literalmente para vir aqui. Coloquei um vestido um pouco mais largo, tal. Quando eu coloquei a saia, aí eu falei, não vou colocar essa saia. Meu, tipo, tá muito chamando muita atenção. Não vou colocar. E aí na hora eu falei, não, isso é um trauma. Tô curada, vou Tô colocar. curada, eu vou colocar. E a forma como você colocou ficou super elegante, porque a blusa, você vê, amiga, tá Sim, super eu não fiquei alinhada. Não nada. tá, tipo, não tá sensual, porque não tá nada tudo colado. Aham. Você usou como você quis. Você tem um corpo lindo, você usou o seu melhor com. Tá maravilhosa. É isso. Mas aí o que que. E aí é E quebrou o onde. trauma, né? Você vestiu. Exatamente, exatamente. E assim, por mais que vocês achem que não, a gente precisa quebrar esses traumas, porque às vezes você que tá aí, você não quer se autocuidar porque você quer cuidar dos outros, né? Você quer se sentir amada, porque tudo isso gera uma dependência. Então, a gente tem que ficar muito ligada, né, Nos nisso. traumas, né? O que Traumas, tá te ou fala assim, prendendo de você não se cuidar? Na época, eu tinha muita resistência, assim, muita até religiosidade, né? Porque no meu meio ninguém se cuidava muito. Tipo assim, não tinha muitas mulheres que treinavam, que eu poderia me inspirar. Não tinha. Então eu olhava, era uma realidade muito diferente. Então, além do senhor ter falo e ter me tirado do local, então assim, qual ambiente que você anda? Porque assim, uma coisa é você rolar o feed e ver várias pessoas treinando. Outra coisa é o meio que você tá. Igual a gente acabou. boa, Você pode. verdade? Você tem que se inserir num meio diferente, né? Sim. Isso, amiga, ajuda demais. Sim. E assim, que é igual comigo, né? Por muito tempo, tipo, e eu chorava. E eu Nossa. falava assim, meu Deus, me dá pelo menos uma amiga, uma. Eu chorava, porque eu queria uma amiga, pelo menos. Porque eu entendi que amigo homem não dá, porque nem todo dia a gente tá bem com o esposo, tá? Então não dá pra ter amigo homem. É verdade. Somos mulheres, a gente tem uma carência, isso é É fato, fato, é né? realidade. É a realidade. Então, muda a rota. Não tem amigo homem. Amigo íntimo, tá? Tô falando de intimidade, de relacionamento. É, dali chamar um homem pra ir treinar, não existe. Não, Não tem como. não tem como, né? Vai ficar lá fazendo agachadinho. Não dá, né? Não dá. Tem que ter as amigas. Tem que ter as amigas. E aí, na academia, o que que eu comecei a entender, né? Porque, poxa, fiz uma cirurgia em 2023. Lá, fiz a lipo, tal, coloquei meu pé. Bumbum é meu. Mas o resto. Bumbum é de fábrica, deixei. Mas comprei mesmo, né? Depois de Aham. 2 filhos, ouvir instalado não dava, né, amiga? Então comprei. Então fiz a lipo, tal, a aminoplastia tava Zerada. zerada. Aí o que que aconteceu? Olha os traumas. Eu tava zerada, colocando umas roupas bem bonitas, tá, não sei o quê. Só que aí me senti menina. Sentiu. Menina, Menino. 18, 20 anos. Só usava cropped, amiga. Tudo quanto era lugar era só cropped. E aí, tipo, e só colocava cropped e tal. E aí, um belo dia, só que nisso, não cuidando da minha saúde, por quê? O que que eu vi? E aí eu quero entrar com vocês nesse autocuidado. Tinha feito a cirurgia, Tava tudo ok. tava tudo ok. Eu me via, tava linda, maravilhosa, nos meus cropped e tal. Gostosona, meu. Me curei, tô linda, maravilhosa, tal. E ainda usando calça um pouco larga, tal. Mas eu tava muito bem comigo. Só que, comendo, comia fandangos, comia, tipo, lanche muitas vezes, pizza, tal. O que que aconteceu?
Comecei a engordar, 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 engordar. Só que com a abdominoplastia, você não fica mais barriguda, né? Uhum. Não fica. Você fica um negócio redondo. Você vai inchando. Você vai inchando e vai inchando tudo até os outros lugares. E nisso eu comecei, eu falei assim, meu, mas eu tava no número de calça tanto. Caraca, voltei, paguei caríssimo. Olha o meu incentivo, o Porque quanto não valeu a cirurgia. a cirurgia. Eu falei, não. Só que esse foi o meu primeiro incentivo. E aí eu fui no médico. É muito importante a gente entender por quê. Eu me sentia muito desmotivada, fraca, cansada, tal. E para mim aquilo era normal, porque trabalhando muito, É né? como se fosse um refúgio. Ah, não, tô cansada, vou É, comer o que eu quiser. Que e eu trabalhei aí, muito. tipo, tô a fim de comer, mas eu não comia um bis, eu comia a caixa caixa inteira. toda, entendeu? E aí comecei nessa tal. E aí eu falei, não, eu preciso ir no médico. Aí eu fui no médico, no endócrino. Quando eu fui no endócrino, aí ele me passou 60 tipos de exame. Foi Nossa. muito exame. Quando eu cheguei nele, ele falou, Fabíola, você só tá em pé. Ele fez um, tipo, ABC, né? Uhum. Ele falou, você só tá em pé por causa desse B aqui, que se eu não me engano era a glicemia. Porque o resto, ele falou, tava tudo péssimo. E ele falou, Nossa. tá péssimo, Fabiola. Você só não caiu por causa disso. Então, e eu me culpando de preguiçosa, de procrastinadora, de todas Porque essas ali coisas. vem vários julgamentos, né? Não, Vem, porque... eu me julgando total. E era hormonal, tudo E era tudo hormonal. Tudo desregulado. Tudo desregulado. Porque, amiga, é um pilar. Tipo, se você não come direito, você desregula tudo. Se você não faz atividade física, realmente fica tudo desregulado. Então, E vem a idade e também, ainda né, vem amiga? os hormônios. Porque os hormônios vai diminuindo oscilando com a idade e tal. Daqui a pouco vai vindo já a fase da. Quando para de menstruar, como que chama? Pré-menopausa, A menopausa. menopausa e tal. E aí a gente vai achando que tá tudo normal, porque a gente trabalha muito, porque cuida de filho, cuida do marido, cuida da casa. A gente sempre tá cuidando, então acha que tá tudo beleza, tá tudo. Mas não, então procura um médico para ver se você está como eu estava, às vezes. E é um detalhe, né? Ai, é coisa do diabo, é coisa do cão. Porque tudo é coisa do cão, né? Tudo é o cão. Nunca é você e nunca são suas decisões. Nunca é você. Sempre é o outro. Mas tem muitas mulheres que falam assim: ah, meu esposo me apoia. Ah, mas eu não tenho um ambiente que me ajude. É muitas desculpas. Mas o que você pode fazer? Eu conheço mães que não têm realmente uma rede de apoio, mas treinam em casa. O YouTube tá aí, com vários vídeos de treino gratuitos. Você consegue acompanhar dicas de alimentação. É comer o mais limpo, o mais saudável possível. Você já consegue perder peso com 20 minutos treinando em casa e comendo menos besteira. Amiga, são mini hábitos e grandes resultados. Sim. É só você querer. Mas tem gente que é cheia de desculpa. Então, mas amiga, por mais que é o querer, amiga, tem aquilo que é o que eu estava passando. Dos hormônios. Eu queria, mas eu não tinha ânimo para aquilo. Eu queria, mas eu me sentia tão cansada e era falta de vitamina. Então, mas a falta de vitamina porque você não estava treinando antes, não estava se alimentando antes, não estava tendo uma rotina. Depois da cirurgia, você não manteve. Não, eu não mantive. Aí eu fiquei comendo. Tô magra, linda, maravilhosa, vou comer tudo que eu quero. Então, né? A alimentação eu não tirei da minha mente os hábitos. Exatamente. Eu continuei com os mesmos hábitos. Eu continuei da mesma forma, sem fazer nada, mas tipo, tirou toda. Você já tirou a gordura? Tirou a gordura, tirou a pele que tava ali, tá tudo certo. E aí eu comecei, sabe, mas tipo, durante um ano foi legal. Só que depois de um ano eu já engordei um monte. E aí a sopa que eu já tinha comprado já tava doando tudo. E aí eu falei assim, não, mas tem alguma coisa, porque era exatamente isso. Eu via, tipo, a Jojo Todinho, tô dando um exemplo, que ela tá muito em alta e tal. Então eu ficava vendo essas pessoas, queria fazer. Mas já estava sem força por conta dos hormônios. E aí era exatamente isso, era o hormônio. E a gente tem todo o ciclo mensal, né? Eu falo assim, durante o mês a gente oscila muito. Então tem a época da pré-menstruação, da pós, do TPM, dos filhos que adoecem, do marido. Então assim, é todo um conjunto que a gente tem que ir ali para poder manter
A rotina que já é difícil. E não tem como, né, amiga? Não tem como. A gente precisa. Mas nesse tempo, veio a Combo Fit ou não? Porque, tipo, academia, porque você já tá naquela. Treino. Aí você, tipo, não quero mais usar uma camiseta pra ir pra academia. Eu quero andar. Eu quero andar top. Top. Gatinha. No Paraná foi chás. Eu sempre gostei, né, de alimentação também saudável. Lá a gente tinha um chá chamado Healthy Tea, que era um chá detox, que você tomava e perdia bastante líquido. São chás diuréticos, mas com um sabor tipo kisuke, só que todo saudável. Então, no Paraná, aí eu voltei para o Maranhão, fiquei mais um ano, transferência do esposo. Do Maranhão a gente foi para o Rio. No Maranhão a gente fez um movimento legal. A gente reunia mulheres na minha casa, a gente lia a palavra, a gente treinava, e aí eu comecei a fazer camisetas, Combo Fit. Coisa mais fofa, toda florida. E aí criamos um movimento lá. Muitas mulheres iniciaram atividade física, estão até hoje. E fui para o Rio. No Rio, eu morava na Urca, em frente pro mar, tinha aquela vibe fitness saudável. Fiz um curso de modelagem. E no curso de modelagem, tudo era fitness. A professora vamos aprender a fazer outras coisas. Não, quero tudo fitness. Era top fitness, leg fitness, short fitness. E aí comecei a produzir no Rio de Janeiro. Foi onde nasceu a Combo Fit. Que legal. E eu fazia beach, né? Biquíni, mães e filhas, que eu sempre fui apaixonada por me vestir iguais as meninas. E a moda fitness. E aí, depois de um ano trabalhando com biquíni, eu falei, não, minha paixão é fitness. E aí, a gente fluiu. E tá aí. E lá porque assim, uma coisa é você treinar e sentir a roupa ali no treino. Tem roupa que é específica, né? Mas não, essa aqui é para corrida. Tem clientes que fazem 21K. Tem clientes que 10, 5. Tem roupa que é conforto. Ah, não, hoje quero andar linda, mais confortável. Não, eu quero me sentir toda arrochada. Quero que segure tudo. Então, tem todo esse estudo aí. Eu falo que a roupa fitness é toda tecnológica, amiga. Não, é toda mesmo. Porque eu tenho aquele topzinho que é só... Aquele não tem, né? Alça, tem aqui, eu sou um ombro só. E aí uma amiga falou assim, ué, se você for com esse daí... Eu falei, precisa saber qual exercício que você vai fazer com ele. Amiga, mas eu uso ele no CrossFit a gente vira muito de cabeça para baixo. Vira de cabeça para baixo, faça exercício e ele não solta, porque ele é todo embutido no elástico. Então não, ele é todo embutido no elástico. Só que eu não sei o que eu fui fazer. Não sei se foi braço. Subi aqui. Aí eu olhei e falei, opa! Segura. Deixa eu dar uma... Aí quando ela falou, eu falei, não, eu já sei aonde, porque... Que ele pra perna. Não, e o que é legal, porque você vem com a roupa, só que você conhece o seu corpo. E aí você sabe os exercícios que você tá fazendo. E cada corpo... Você vai modelando conforme tem que usar, né? E é isso que é muito legal. E o autocuidado... Não é só o exercício, é comer direito, mas é um creme, né? É um creme, é você passar amiga. São pequenos cuidados, né? É você estar hidratada, é você, né, salada, não só comida, mas assim, amiga, é tudo. É de um creme a um cheirinho, a uma hidratação no cabelo. E sabe o que eu acho o máximo? Quando a gente fala de autocuidado? Amiga, sabe uma coisa que eu amo, que eu acho assim, o luxo total, é lavar o cabelo no salão. Ai, eu amo. É bom. Que elas vêm lá. Ai, vai lá. Pronto, ai, pra mim, delícia demais. Aí você já fala, ai, tô top. Mas assim, o autocuidado pra mim, quando você quer o que você falou, você tá se cuidando, você tá se olhando, você tá se amando. E aí, maravilhosas, não pense que você tá sendo egoísta. E até mesmo por ter uma parte egoísta, é bom. A gente precisa desse egoísmo. Porque se a gente não entender essa necessidade que eu preciso ser egoísta no meu dia, quando começa para fazer o meu devocional, tô lá, eu tenho um momento lá para fazer o café para meus filhos e tal, e ir para academia, esquecer o resto, mas fazer. Mas eu não consigo, Fabíola, fazer de manhã. Cara, faz de noite,
Faz um horário que dá, Na hora do igual ela almoço. falou, 10 minutos, 20 minutos, na hora. Mas faz, só faz. Tenha esse autocuidado. E aí, para você que namora, ou que é casada, né? Ou que pretende casar, o autocuidado de você estar bem, que é o que você falou, você tá linda, maravilhosa, você não liga para os outros, você tem tanta coisa para fazer. E aí o creme que deixa aquela pele, que aí vem. Macia, Sabe cheirosa. qual é a história que eu gosto muito na Bíblia? Esther. Cara, Esther, para ser rainha, ela ficou durante 1 ano Só se cuidando. tendo um autocuidado. É um privilégio, né, amiga? Total, total. Aí, peraí, é igual eu falo, né? Eu mando para as amigas, porque eu já tenho muitas amigas, viu? Graças a Deus. Então, hoje eu mando, eu falo assim, rainha, somos rainha. Só que, peraí, qual é o processo para eu me tornar rainha? Verdade. Rainha não fica no sofá comendo o dia inteiro salgadinho, assistindo Netflix. Não fica. Verdade. Rainha, ela não fica, tipo, esperando um outro para fazer alguma coisa. Ela vai lá e faz. Ela vai e faz. Ela se posiciona. Rainha se planeja, ela não fica esperando o plano do marido, do filho ou da amiga para ela fazer. Verdade. Então, a rainha, que somos nós, é decidir, eu sou rainha. Deus diz que eu sou. Então, peraí, se Deus diz que eu sou, então se Esther passou lá 1 ano, e aí vem os cremes, a hidratação do cabelo. Os Gente, tem olhos. hidratação de cabelo que é 10, 15 reais. Que você vai lá e hidrata mesmo. E tem aquela natural, que era aquela antiga, Lembra da babosa. Ah, A hora da época da babosa. babosa, Tirava a tá lá babosa, um brilho um glow. danado. Minha mãe tá passando folha Nossa, babosa da... maravilhosa. Na careca do meu pai. Tá passando... E cresceu, menina. Foi. Folha da goiaba. Pega lá a folha da Folha da goiaba, goiaba. ó. Aí, ó, pra quem tem queda de cabelo, folha da goiaba. Passando assim, ó, tal. E então, quer dizer, a gente tem tudo na mão. Deus deu tudo pra gente. E hoje, amiga, com a tecnologia, você consegue se atualizar, você consegue, né, pesquisar Sim. tanta coisa. Você YouTube consegue tem tudo. Você não tudo. consegue fazer uma academia, mas você consegue sair na rua pra caminhar. correr. Paga nada. Nada, nada, nada. Tem o parque da cidade, da sua cidade. Tem e tal. vários parques Tem ali, várias né? coisas. O negócio é mudar a rota. E a decisão. Decido, não, agora chega. E ter o choque Agora- que você teve, né? Tem um choque de realidade. Se você olha ainda no não teve o espelho. choque, amiga, vai, tira a Tira uma foto foto de no você espelho. mesma, se olha, mas guarda. E olha Guarda. todo dia, Verdade. até que vai virando uma rotina. E aí vira uma rotina, é igual. Eu fiz a cirurgia, né, na perna das varizes, fiquei 1 semana, porque não podia pegar peso, não podia fazer academia, tinha que ficar com aquela meia horrorosa da compressão e tal. Autocuidado. Por quê? Porque varizes pode dar trombose, várias coisas. Então, automaticamente, vamos se cuidar. E o que eu tô achando muito legal é porque é óbvio que quando eu me olho no espelho, que eu falo, tô emagrecendo, eu quero perder minha papa e tal, não sei o quê. E você vai olhando, você vai querendo, e não é por conta de um padrão. Não é por vaidade, né? Não. Porque você quer se sentir realmente Você quer se bem. sentir bem. Ó, agora, pouquíssimo tempo. Eu fui pra praia com as amigas, que eu passei 1 ano usando só fitness. Então, o fitness, o meu, principalmente, é alta compressão. Então, ele te deixa... Deixa. E aí, a gente foi pra praia, tirei a roupa, todo mundo foi tirar foto de manhã de biquíni. Foi um choque de realidade. Quando a gente viu a foto, eu digo, oxe, essa barriga não tenho, não. Tinha, não. As 3 ficaram todo mundo chocada. Segunda, a gente foi, passou o final de semana, foi ótimo. Quando chegou, eu falei, agora vai. Porque eu já treino, como bem, precisava do up. Estética, fui lá, fechei um pacote, enzima, crioterapia, arrochei a barriga, agora secou de novo. Secou de novo. E não secou só pela roupa, mas deu um upgrade aqui, eu falo, não, quero meus gominhos de volta. Por quê? Passei 1 ano achando que estava ótima, mas sempre falta um ajuste, você sempre tem algo a melhorar. E é muito legal, porque eu vejo igual meu esposo, né? Eu melhorando, automaticamente, não quer ficar pra trás. Não quer se cuidar também. Quer, porque eu ficava zoando ele e falava assim,
Eu vou ser aquela garota linda, maravilhosa, você é o homem da lancha. O velho da lancha. Você é o velho da lancha e eu... E era naquelas brincadeiras, tal. Mas agora ele tá firme Tá na firme. academia e tal. Que E é legal. muito legal, porque, tipo, eu tô me vendo exatamente isso. Sendo um incentivo dentro da minha Dentro da sua casa, casa. amiga, lá em casa, todo mundo faz atividade física. Meu esposo corre, inclusive ele vai engajar mais agora no CrossFit, mas as duas fazem CrossFit, a mais velha de 10 anos e a do meio de 6. Que legal, a Laura Elas faz. fazem toda semana, agora direto, mãe, e não querem faltar. Mãe, essa semana mesmo, a mais velha, mãe, vou treinar. E bota o short dela, o tênis dela e vai toda linda fazer exercício. Porque é isso vê que a tá. mãe fazendo e incentiva isso. E ela Exatamente. pesquisa, ela sabe. Outro dia ela viu o pai comer alguma coisa, ela, pai, isso não é saudável. A Emanuela. Não é saudável. A Emanuela é tudo tipo. Isso é saudável? E ela pergunta, né? 7 anos, e ela pergunta. Isso é saudável? Não, né, Manu? Isso não é saudável. Ah, então dá pra gente comer uma vez por Perdida. mês? Dá, filha, dá pra comer uma vez por mês. Já o André, olha como que é, né? Porque eu tô falando isso de coisa de meses, Uhum. que eu tô muito firme. Porque como que era a minha rotina? Eu começava, parava. Começava, voltava, parava. Era efeito sanfona. Por quê? Porque eu tinha traumas de não querer ficar bonita. Porque quando eu ficava bonita, todo mundo começava. Nossa, mas que bundão. Nossa, mas que pernão. Nossa, que não sei o quê. Nossa, que não sei o que lá. E aquilo me incomodava. Então Lembra você quando não você queria perguntou? ficar bonita. Ai, nossa, fazer. Meu, todo mundo fica falando dessa bunda e tá, nananã. E tipo, pra mim, hoje. Mas me incomodava muito. Antes. Então, o que que acontecia? Era sempre camiseta Camisetão. pra, tipo, esconder camisa, escondendo, tal. Sempre muita saia. Eu amo saia, mas hoje eu gosto da saia não pra esconder, mas a saia e o vestido pra mim, na época, nossa, foi maravilhoso pra esconder. E hoje, tipo, eu gosto muito, porque eu falo, meu, né? Tá se sentindo linda. Tô. E aí, o que que os meus filhos, né, vê, e é muito difícil por conta do André. Então o André viu o efeito sanfona. Então o André já tá na fase lá do videogame e tal. É outra Graças geração, a né? Deus, estudando bastante mesmo. Mas, e atividade física? Aí o que que eu tô fazendo? Eu tô primeiro ensinando na reeducação alimentar. E ele vendo você treinar, vendo seu esposo, ele Aham. vai inserir nesse... Vai, eu tô nessa. Uma hora Não vai. adoro, vai. Uma hora vai. E é muito legal que a neurociência ensina o quê? Que o nosso cérebro, pega essa, nosso cérebro, ele finaliza de se formar com 25 anos. Nossa. Então, quando eu peguei e falei, né, pra minha terapeuta, eu falei assim, ai, porque o André, eu já tô nos 45 do segundo tempo com ele, porque tá com 15 anos, né, e tal, não sei o que. Ela falou, calma, é até os 25. Aí eu, sério? Ela, até os 25, tá tudo bem. Amiga, Ainda a tem neurociência diz tempo. até os 25, mas, por exemplo, a minha chave foi depois dos quase 30 para Sim. mudar. Então, sempre há tempo, né? Tem. E ele vendo vocês nessa mudança, ele vai entrar rapidamente. Não, sim, eu digo assim, referente a Hábitos. a hábitos e principalmente porque pra você, depois de 30, óbvio que fica muito mais Muito mais difícil. difícil. Pra mim, muito mais difícil. Agora, você ensinar o seu filho Novo, na né? idade, Verdade. sabe? Que seja igual criança, igual a Emanuela, já é diferente do André, porque a Emanuela já vê. O André já tem aquela coisa do, sabe? Do vai, não vai, tá, não. Essa foi outra fase da Fabiola. Porque foi uma outra fase da Fabiola. E tá tudo bem. E eu não falo assim, ai, nossa, porque eu devia ter. Não, eu fiz o melhor que eu tinha que fazer. Então eu não fico, ai, porque. Se cobrando, né? Não, e não fico me culpando. Entendeu? Porque era o que eu conhecia, era o que Você eu deu o seu melhor naquela entendia. fase e tá tudo certo. E tá tudo bem. Só que aí quando você gera essa consciência, que é o que a gente está trazendo para você, é exatamente isso. Gerou a consciência, olhou a foto e falou, opa, peraí.
Não quero mais Não isso. quero mais isso. Eu Isso. quero correr com os meus filhos. Eu quero ir num parque, andar sem precisar Ter disposição, né, para ter cuidar. total disposição, porque isso é o autocuidado, né? É A você estar gente tem. bem para você cuidar de todos ao seu redor. Você servir o próximo. Como é que você vai amar o próximo se você não ama nem a você mesmo? Se você não se olha no espelho e se ama, você não ama aquilo que você vê. É E agora difícil, imagina né? assim, até para o seu esposo, né? Que é militar do exército, ali eles têm muitos exercícios. Imagina se ele não tiver um incentivo, né, vindo de casa. É porque lá em casa eu incentivo mais. Bora, Então. vamos lá, alguém. Tá, imagina, tipo, chega e fala assim, hoje é o dia de fazer. E aí, se ele estiver cansado, tal, É. né? São fases. Ele já teve uma fase muito melhor. Ele já teve uma fase muito melhor. Agora ele está no caminho de trabalhando muito, de conciliar o trabalho com os treinos. Mas é uma hora eu Graças a falo, Deus. vai pegar no tranco de novo. Pega. O importante é a gente não desistir, Não né? desistir. A nossa vida, ela ter a resiliência, né? E entender, amiga, o momento. Você ser resiliente e entender o momento que você está vivendo. Às vezes você é mãe, foi mãe há pouco tempo, você tem um bebezinho, ou você está com um ente querido doente. Cada um tem uma realidade. Mas é você entender o momento e o que você pode fazer de melhor. Talvez o seu melhor hoje seja se hidratar. Beba Sim. 2 litros de água por dia. No outro dia você já vai estar melhor. Então, assim, é a realidade de cada um sendo adaptada, né? E é isso. E hoje, tem muita coisa, né? Que é igual você falou da água, eu lembrei, né? Eu peguei um aplicativo, tipo, pra me avisar que eu tenho que tomar água. Ele ficava Eu pitando comecei ali. assim. Hoje não, hoje eu tenho trocentas garrafas. Tenho uma garrafa aqui, tenho uma garrafa em casa, A do tenho uma garrafa que eu treino. deixo no carro, a garrafa que, tipo, quando eu esqueço no treino, mas eu paro lá e compro aquela, sabe? Que tá caríssima, né? Essa garrafa, eu pego essa garrafa tal, mas não deixo De estar ali do lado, né? que eu tô vendo que tá me ajudando muito, muito, muito. A água, assim, é primórdio, É né? primórdio. É primórdio. Você é hidratada, né? Você tá ali com tudo funcionando. O nosso cérebro, ele é composto quase 100% de água, né? Sim. Se a gente estiver hidratado, nada funciona. Nosso Começa cérebro daí, é né, um amiga? músculo, né? Precisa de água para Precisa estar de água. hidratado. Exatamente. Bebam água. Pare aí para beber água. É, Dá uma pausa. exatamente. E é aquilo, sabe, Tana? Porque é tão legal quando a gente incentiva, né? Quando outras pessoas vê. Porque você começa por você, isso é fato. Você Porque começa pela você se beleza, olha. pela Você estética. começa. Eu sei que tem a saúde, mas no fundo, você quer olhar no espelho e se sentir bem. Você quer Exato. olhar e dizer, caraca, tô bem. Exato, exato. Mas aí você pode ter um incentivo da estética, e é igual eu tô falando. Pô, o meu incentivo foi a estética. Só que aí eu tava olhando a minha perna e ela tava doendo. Tipo, como assim? Aí começou a vir umas pintinhas vermelhas e tal. Eu falei, isso aqui não é normal, Vou né? ver o que Vou é. ver o que é. E é mó barato, que o Wendel, ele fala assim, meu Deus, agora você vive em médico? Vive fazendo cirurgia daqui, cirurgia dali? Eu falo, ué, Deixa eu me cuidar. eu tô me cuidando. Por quê? Porque quando eu chegar nos meus 50, já falei pra ele que nos meus 50 eu quero correr 10, 15 km. Amém, amiga. Antigamente, você ia nas academias e as senhorinhas estavam cuidando dos netos, estavam em casa, ajudando ali na família e tal. Hoje, as senhorinhas estão na academia, Tá. elas estão saradas. Eu olho, eu Aham. babo quando eu vejo uma senhora treinando e elas vão de short saia, vão de Aham. top. Eu fico olhando quando eu vou treinar. Eu fico chocada, de feliz, assim, eu falo, Tem olha só, uma. é assim que eu quero É chegar. assim, Eu quero Porque elas são as envelhecer nossas referências. e eu quero E envelhecer aí a assim gente é referência para os pros filhos, filhos. para os mais jovens. E assim sucessivamente. Teve uma senhora lá na academia, ela cabelo curtinho tal. E tipo, acho que ela começou meio que junto comigo tal. Então ela tava, né? Mas hoje fazia tempo que eu não via ela. Quando eu vi, eu falei, caraca, ela Tá no tá shape. tipo Musculosa. musculosa. Eu falei, caraca, que da hora! E muito legal, porque, tipo assim, óbvio que aí a senhora ela foi pela saúde, Mas aí porque veio o a médico estética. mandou. E aí, imagina ela olhando o
corpo, a estética. Eu faço parte de um grupo de emagrecimento e tal. E tem uma mulher lá, a Simone, se você estiver assistindo, beijo, maravilhosa, você é referência. E ela começou a fazer, e ela faz YouTube, tá? Ela faz em casa. Pega, tipo, o arroz, o óleo, as coisas, e faz coisa em casa. Ai, que legal. Menina, você precisa ver o shape dessa mulher. Trincado. E faz corrida, trincado, porque ela é enfermeira, trabalha no hospital e tal, então os horários dela, né? Uhum. E ela faz em casa. E ela manda as fotos. No grupo. Meu, o shape dela. Falei, cara. Aí eu mostrei pra minha mãe. Falei, mãe, olha aqui, ó. Olha aqui, vale a pena e tal. Porque a gente tem que incentivar os nossos pais também. Os nossos tios, tias. Porque, né? Porque é A pergunta é, como você quer envelhecer? Você só tem 2, ou cheio de doença, bom. ou você vai envelhecer bem, saudável, para realmente viver a melhor fase. Porque a melhor fase sempre está por vir. Sim. Então, você vai estar saudável para viver a melhor fase da sua vida? Ou você vai estar doente, cuidando de uma doença? Sim. Então, é isso. É você se cuidar para sempre estar melhor. E viver mais e mais saudável. Exatamente. E não tem outro jeito, não há remédio. É se alimentar direito, é atividade física. Nem cirurgia, viu? E nem cirurgia. Porque você faz, mas se não tiver uma mudança de mente, hábitos, você vai voltar. Exato. E se você ficar com aquele amigo, com aquela amiga que só quer tomar o sorvete todo dia, que quer comer a pipoca, o McDonald's, não é que você tal, não vai comer. Meu, vai ter o momento. Você vai, mas você não precisa viver comendo. Não. E aí, eu quero que você analise o seguinte. Se você está nessa fase do comer muito... compulsivo, né? Aí é compulsividade. E aí você está transformando um trauma, colocando na comida. Tendo um refúgio errado. Exato. Porque todo mundo tem um refúgio, né, amiga? Todos. Você que trabalha com essa parte emocional, você sabe mais do que eu. Que todo ser humano tem um refúgio. Tem. Seja na comida, seja em compras, seja, né, no marido. Tem mulher que é louca ali, né, por saber onde que o marido tá. As obsessões, né, as loucuras que a gente fala que todo ser humano tem. Sim. Então, por que não transformar isso em algo bom que vai te fazer viver mais? Né? Transformar. O nosso refúgio tem que ser em Cristo. Tem que estar alicerçado na rocha. Mas não precisa ter o refúgio na comida. Até mesmo porque a palavra de Deus nos dá o alimento que a gente precisa. Que é a nossa consciência, a nossa sabedoria. E aí, com a nossa consciência, a gente vai indo, sendo direcionada pelo Espírito Santo. Então, você vai deixando de fazer coisas que você quer, como comer. Mata né? a carne, né? Você mata, literalmente. E você vai pra saladinha. Hoje antes, né, fui no mercado, tá, não sei o quê, eu falei, vou almoçar e tá, eu preciso me trocar, que eu tenho podcast, super preocupada em chegar atrasada. E aí aí eu já comprei aquelas saladas que vem prontas. Já pronta, tal, eu já comprei a salada, comprei um frango assado já pronto, tal, não sei o quê. Coloquei 2 colheres de arroz, 2 colheres de chá, não é colher não, colher de chá. 2 colheres, comprei um ovo de codorna, tá, não sei o que. Quando eu olhei meu prato, eu falei, que orgulho desse prato. Que lindo esse prato. Mas comi assim, com gosto. Com um gosto que me saciou muito. E agora eu tenho assim, né, o pessoal lá em casa, eles dão risada, mas eu falo mesmo. Porque se a boca, ela abençoa, ela amaldiçoa, certo? Então eu posso abençoar a comida que eu tô comendo. E aí, como que eu oro? Que meu marido falou assim, pronto, Fabiola, agora deu. Aí eu falei assim, eu coloco a hora que antes, né? Eu falo, e essa comida, eu declaro que essa comida vai entrar no meu corpo com o nutriente que eu preciso e não vai me engordar. Em nome de Jesus, amém. Aí ele falou assim, Fabiola, não tô acreditando que você... Eu falei assim, gente, se a boca tá abençoando, se eu olhar pra minha comida e falar assim, o tanto de frango que eu coloquei aqui vai me engordar? Ele vai me engordar. Porque é a palavra de Deus diz. E aí é onde a gente sai da religiosidade. Verdade.
Porque fica muito naquela coisa, sabe? De muita religiosidade e tal. Cara, Deus ensinou que a gente tem que falar. Então, por que que eu não posso falar para minha comida que ela tem nutrientes que meu corpo precisa vai me e que fazer não bem vai me fazer bem? e não mal. Então, e tudo isso, ó, é o que ela falou, tudo, ó, é na Na mente. mente. Então, quando a gente vai mudando, mas como que a gente muda? Não é só assistindo os nossos podcasts sem fazer nada, gato. Tem que levantar. Tem que levantar, tem que fazer. E a primeira, e assim, ó, que é o que eu falo sempre, é colocar Deus em primeiro lugar. Amiga, a espiritualidade, né? A palavra de Deus. De manhã eu acordo, tenho um devocional. Leio ali minha palavra, já vou, tomo meu café, boto a roupa, vou treinar. Depois do treino é o momento que mais eu escuto, assim, sabe? Quando é liberado os hormônios. Eu li a palavra em casa, Deus já vai ministrando. Mas aquele momento ali do pós-treino é algo dos céus. Porque quando esses hormônios, você sai uma alegria, você sai outra, você sai pronta para viver um dia. Sim. E E é muito legal porque, tipo, quando a gente treina, né? A gente tá liberando a dopamina, né? É tudo Então, hormonal, né? e é tudo hormonal. E quem que fez os hormônios? O É o dono de próprio todas as Deus. coisas. Então, peraí, como que aí que eu entendi que quando eu tava muito cansada e, tipo, desanimada, e quando veio lá, que o médico deu, eu tomei na veia, né? Foram 2 meses As vitaminas de para repor tudo. tratamento para repor. Aí ele falou: agora você fez essa reposição, agora você vai ficar com esses aqui. Meu, é pílula, é ó, as gotinhas, tá? E eu tô mega feliz, porque eu tava super calva aqui, já tá Já tá crescendo, crescendo. tá? Então você vai Vendo melhoras em outras áreas, né? vendo. E aí, o que que acontece? A estética, ela na verdade é o último. Você pode começar como o primeiro, mas ela na verdade se torna o último. Por quê? Porque aí eu fui vendo minha calvície já saindo, eu falei, tá crescendo crescendo branco, o mas cabelo. tá crescendo É meu agora, cabelo. é meu, sabe? Tipo, a pele, se acorda mais bem disposta e tal. Tem dia que eu consigo sim, eu acordo 5 horas da manhã, pego lá, e eu tô no meu projeto de vida para acordar 4:30 da manhã. Nossa. Então, acordo 5 horas da manhã, tá? Porque eu coloco o meu relógio para despertar às 6:30 da manhã para fazer o café da manhã para as crianças. Então, das 5 até 6:30, eu tenho meu estudo, tenho meu devocional, eu tenho esse momento para mim. Pra você. Foi difícil acordar às 5 horas da manhã? Nossa! Eu imagino. Porque imagina, eu colocava o relógio 5:30, meia hora, né? Uhum. Aí colocava 6 horas, mais meia hora. Aí colocava 6:30. Ia só aumentando. E aí colocava 6:30, que aí eu tinha que levantar para fazer o Pra café. fazer o café. Porque para os outros. Mas e eu? Então muda a rotina. Muda literalmente essa mentalidade. E aí eu falo que se eu fico sem escutar o meu devocional, sem eu ler, sem eu me alimentar, primeiro o meu espírito, cara, eu acho que acho não, acontece tudo durante aquele dia. É o pilar, né, amiga? É corpo, alma e espírito. Ontem eu estava numa roda de mulheres, no movimento, e a Thaís estava lá conduzindo e ela falou sobre o seu espiritual, o seu emocional e o seu corpo. Eu falei, cara, eu sei que eu tenho um corpo forte. Eu sei que eu tenho um espiritual forte. Agora, o meu emocional tem que dar uma fortalecida. Então, sempre vai ter, nessas 3 áreas, você vai ver qual que é que eu tenho que fortalecer agora, nesse momento. E é o que você falou, é a fase, né? É a fase. Qual a fase que eu tô vivendo? Peraí, vou fortalecer o meu corpo. Vou fortalecer o meu espírito. Vou fortalecer o meu emocional. Uhum. Então, assim, agora eu falo, não, tô com o corpo... Não quero mais nada estético. Porque hoje, de verdade, o Senhor sabe, não é mais pela estética. Ah, não, agora que eu quero... Não é. Eu quero manter saudável. Uhum. Deixar a máquina potente. O espírito sempre. Agora o emocional. Porque eu, como mulher de militar, eu tô sempre mudando. Tô sempre me reinventando, me refazendo. Então, o emocional tem que estar ali alinhado. Então, Muito, para né? essa fase agora, é o emocional. É terapia. Eu tenho que estar ali no meio de mulheres fortes emocionalmente,
Porque, igual a gente começou aqui no início, o ambiente. Então, Uhum. qual dos 3 pilares que você precisa fortalecer? Emocional, espiritual. Os 3 juntos é excelente. Excelente. Né? Os 3 juntos a gente vai pro 10. E que é o que a gente vive hoje, né? É a gente estar não só no planejamento, porque um plano sem ação não Não funciona. funciona. Qual que é a meta do dia? E lá, Uhum. como eu tenho 3 filhas, a demanda é grande de trabalho, eu sempre falo, sempre me perguntam isso, clientes, amigas, sempre perguntam, Tana, como que você dá conta de tudo? Eu não dou conta de tudo. Hoje a prioridade era treinar, cuidar das meninas, organizar as vendas de entrega e vir para cá. Acabou. Amanhã é outro dia. Cada dia a sua meta. Exato. Agora nunca deixando, né, os pilares principais. Que aí a gente vai fazendo acontecer como Sim. dá. Sim. Que a gente vai dar conta de tudo, Não dá, e a gente não dá. E a gente não precisa também vestir uma couraça e dizer não, né? Mulher Maravilha, não existe Mulher Maravilha. Nem todos os dias a gente está bem. A gente Mas tem você os sabe picos que- hormonais. Você sabe que é um sistema, né? É Que um a gente sistema. vem de um sistema. Quando a gente via muito, né? O desenho Da Mulher Marvel, aquelas mulheres, Maravilha. eu sou a Mulher Não Maravilha. sei o quê. Não quero ser Mulher A Maravilha. gente ficou no nosso Não quero, inconsciente. ficou. Assim, Querer dar pela conta de neuro, a gente ficou com esse inconsciente. E aí, automaticamente, porque o que gera. Primeiro vem a emoção, para gerar os pensamentos, e os pensamentos, os comportamentos, que aí é palavra, atitudes, enfim. Então, quando o seu emocional, que isso é o que acontece, ó, você se separou, ou você foi mandado embora, ou Filho doente. filho doente, Inúmeras coisas. tendo uns desafios com adolescente, enfim, sempre tem os desafios, sempre tem alguma coisa. E aí o que você tem que trabalhar muito é exatamente esse emocional para não gerar um pensamento ruim. Porque se o seu pensamento for ruim, automaticamente, o que vai acontecer? Você vai ter comportamento ruim. E suas ações vão ser péssimas. Total. Hoje eu estudei sobre Noé. E aquela época de Noé, o que aconteceu? As pessoas estavam muito maldosas, falando muita coisa, e Deus falou, então... Vou matar todo mundo. Matar todo mundo, só deixou Noé, porque eu acredito que Noé teve um coração disposto a obedecer. E ouvir, né, aquilo que a Deus ouvir, falou. mesmo todo mundo falando que ele era doido. Meu Porque Deus. ele passava como um louco ali. Ele era taxado como, tipo, maluco, entendeu? Ninguém levava ele a sério, sabe? Então, o que me ensina com isso? A obediência dele que levou para a eternidade. Então, quando a gente entende que nós temos, porque o que influencia maior a sua vida é o Espírito de Deus que te ensina, ou são as coisas do mundo que você quer? Porque se você for pela parte, eu quero um corpo bonito, eu quero ser gostosa. Qual a verdadeira intenção que está por trás? Qual é a intenção do seu coração? Porque se a sua intenção for para chamar a atenção dos outros, a sua intenção está errada. Agora, se a sua intenção for para chamar a atenção de Deus, você vai ter o autocuidado da saúde e aí as demais coisas serão acrescentadas. É isso. Né? Então, é exatamente isso. Então, é cuidar, é bater a foto, olhar, falar não tá legal, entender qual é o seu momento, se você precisa trabalhar com a emoção, se é o seu corpo físico, enfim, é o espiritual. Porque assim, para mim, Tana, o espiritual é a base. Porque se o seu espiritual estiver ruim, todas as outras coisas vão estar ruins. Porque é o que sustenta. É o nosso espiritual. É o que sustenta a estrutura emocional e física, Exato. né? Se você não estiver bem espiritualmente, todos os pilares não estarão. Assim, você vai estar confusa, uma hora você tá bem, outra hora você não tá. Uma hora você quer casar, outra hora você não quer mais.
Uma hora Você é você guiada quer estar por- casada, outra hora você Você quer é guiada se por separar. emoções momentâneas. Aí você não Emoções. sabe o que. Você ouve várias vozes. Emoções. Eu estava vendo essa semana um homem muito sábio de Deus, e ele falou o seguinte: os nossos pensamentos passam milhares pelo dia, né? Uhum. Milhares de pensamentos ecoam aqui dentro. A nossa maior batalha é aqui. Só que existe duas formas de você pensar: ou como filha de Deus, ou como serva, ou como um ser humano qualquer. Então, assim, são vários pensamentos. Como que uma filha do Senhor agiria? Amiguis, isso é uma chave que virou essa semana, foi a chave da semana. Então, toda vez que vem, tipo, vários pensamentos, aí, será que eu vou dar conta disso? Não, peraí, como filha, o que o Senhor quer de mim agora? Aí você toma uma decisão. É tudo no espiritual, não tem como. Tudo. Tudo que você é Tudo. guiada ali É guiada. ou você é guiada pelo Senhor, pela palavra, ou você é guiada pelas suas emoções e pelo cotidiano. Mas, amiga, você tem um Espírito de Deus em você, que foi isso que Jesus fez, certo? Se ele nos deu um Espírito para ter essa conexão, o que eu vou fazer com essa conexão? Cara, eu tenho que alimentar, porque Deus, ele é amor. E o amor, ele não vem com agressividade. O amor, ele não vem de qualquer forma. O amor, ele vem com ensinamento. O amor, ele vem com acolhimento. Então, Deus, ele fala assim, eu só vou fazer se você deixar. É como um pai, né? Um pai que é o seu filho bem, a sua filha bem. Exato. Então, se a gente não deixar, se a gente for fazer tudo que der na telha nossa, Tô perdido. amiga, ainda bem que eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Agora é esse que é o novo tempo. Esse que é o novo. E aí é aquela coisa, né? Qual é a sua estação, Qual a estação? né? Quando eu fiz essa tatuagem, né, dessa mulher e tal, eu passei por um momento de decepção muito, muito. Ô, Gabi, desliga esse ar, não dá, por favor? Tá frio pra caramba aqui. E aí, dá pra vocês verem que é muito natural mesmo. E aí, o que aconteceu? Eu tive uma decepção, mas muito, muito, muito grande. E era uma dependência emocional de uma amiga, Nossa. né? Era uma dependência emocional de uma amiga. Quando a gente se desentendeu e tal, e eu fiquei muito decepcionada com a atitude dela, o meu mundo, tipo, acabou. Nossa. Meu mundo acabou ali. E quando eu fui fazer a tatuagem, que me deu um estalo, que foi depois da tatuagem ainda que eu fiz a cirurgia, que eu comecei a cuidar de mim, esse autocuidado e tal, porque deu um estalo, porque Deus, ele permite todas as coisas que acontecem na nossa vida, justamente para a gente sair da zona de conforto, justamente para a gente se curar, porque todo dia a gente tem uma cura. E aí, quando eu fiz essa tatuagem, ela é uma mulher, né? É um rosto de uma mulher. E tem a borboleta. E a borboleta é o quê? Qual é o processo da borboleta? Ela é uma lagarta, depois ela vai para o casulo e depois ela que se liberta. Ninguém pega lá o casulo e tem que tira, abrir. tem que abrir. É o É processo com a força né? dela, a força da asa dela que se liberta. E aí, quando eu fiz o rosto dessa mulher, eu falei, aqui é uma nova mulher. Só que aí, o que eu fiz? É uma nova mulher, só que, tipo, vai ficar só nisso? Não. Aí, fui vivendo todos os processos, fui mudando de mesa, deixei de ir para vários lugares, deixei de ter amigas. Amiga, porque não estava na mesma vibe que a minha, né? A maior maturidade hoje é você dizer não, né? É você dizer não para E o várias não é mesas. libertador. Várias mesas para as mesas certas surgirem. Exato. É libertador. É libertador. Ou seja, você precisou viver esse processo de dor para que você chegasse hoje com essa maturidade que você tem. Foi necessário. Totalmente necessário. Porque hoje eu fiquei, né, um tempo muito chateada com ela e tal. Mas como eu gosto muito da palavra, e eu não vou só no que o púlpito diz, mas eu vou estudar o que a palavra diz para aquele meu momento. Então, quando eu fui estudar, eu falei assim, cara, eu preciso perdoar.
Ah, mas eu não fiz nada de errado, por que eu Tô tenho que certa, porque perdoar é que e eu que tenho tal? que perdoar. Tem que perdoar, Jesus falou 70 vezes 7. Dá outra Perdoa face, dá sempre, outra sempre, face. sempre, sempre. Aí é aquela coisa, né, amiga? Você dá a face no momento. Depois, por que que a direção do Espírito é muito legal? Por quê? Porque chega numa fase, você fala, não vou precisar da outra fase, porque eu nem vou entrar nesse ambiente. Porque você está sendo direcionada pelo Espírito. E aí, quando você é direcionada pelo Espírito, amiga, quando você olha aquele outro, fala assim, esse não é para esse meu momento que eu tô passando. E Já tá tudo aprendi. bem. E tá tudo bem. Vou continuar Você gostando. continuar, ama, mas não é Aham. obrigada a estar próximo, né? É, Pra exatamente. se permitir passar de novo pelas mesmas Exatamente. coisas. Ah, então, ou seja, você não precisa dar outra face toda vez. Né? A gente é inteligente. Deus deu Já sabedoria. Somos aprendeu ser humano racional. racionais, Não né? é ser humano emocional, é ser humano racional. E isso é um autocuidado, saber dizer não e não se permitir passar pela mesma dor que você já se passou. Né? Perdoou, amou. É sobre isso. Sobre isso. É sobre isso. E assim, eu fico muito feliz assim quando eu escutei, né, o seu testemunho aquela vez e falando, quando você foi para se cuidar e pensando no esposo também para ajudar o esposo tal, porque é família, né? Então, quando a gente vai entendendo, e por mais que seja doloroso, porque a gente sair da zona de Vai conforto doer. vai doer, vai doer. Mas assim, é lindo ver o processo. É lindo a gente ver a nossa cura. É lindo ver para onde Deus vai nos levando Nos cada direciona. vez mais. É lindo. Tipo, que você olha e você fala, caraca, nem nos melhores momentos eu poderia imaginar. Que eu estaria vivendo nessa fase. E foi É, todo um processo, né? Deus sim, falou, Deus tirou do lugar, Deus colocou em novas mesas, Deus foi mudando, aí estuda moda, é todo um processo. é todo um processo. Você só vai ouvindo o direcionamento e a voz. Mas E aí, obedecendo. eu ia chegar nisso. Obedecer. Porque quando você obedece, é exatamente isso. Porque você obedece, aí você entende, né? Privilégio de O- ser filha e cuidada. É, Mas você tem que fazer a sua parte. Levantar e fazer a sua parte. Que é, Deus não vai mandar um anjo, amiga, lá não de vai. manhã. Não vai vir um anjo e vai dizer, não, meu amor, agora eu vou te levar para treinar. Não, tem que ser você que tem que ir fazer as suas coisas. É. Seu E nem corre. adianta cair naquelas coisas da rede social que eu já vi já. Já? Tipo, umas coisas que quando uma pessoa vai lá, a barriga diminui. Você já viu? Não. Não, gente, eu achei aquilo, eu falei, Que isso? como É a nova moda agora. assim? Não, é tipo coisa tipo de espiritual, tá? A barriga tava inchada, mas não era tipo, sabe? Fazia um negócio Nossa, nem vi ainda isso. que eu olhei e falei E assim, outra coisa também meu que Deus. eu trabalho com redes sociais, né? Pela venda online e tudo. Eu entrego muitos looks e tudo mais nas redes, só que eu tenho consumido cada vez menos. É E isso igual também eu. foi uma virada assim que tem dia que eu falo, meu Deus, todo mundo fala, você viu isso, você viu aquilo, você. Meu esposo chega com as notícias do mundo lá em casa. Fala, Aham. ó, coisa boa você me fala, mas se for notícia Nem triste, nem me fala. fale. Nem Aí tenho ele, tempo pra aí isso. ele até fala, amor, você vive no seu mundinho, na sua bolha. Eu falei, amor, tô tão feliz aqui, não vem contaminar minha bolha, não. Menina, e eu tô tão assim, foi aniversário do meu cunhado na sexta-feira. Meu, rede social também nem chumba. Sabe quando você nem. Tá indo. Eu acabei vendo o contador, né, de colocar as coisas do podcast, né? E aí, que a Gabi movimenta, né, pra mim e tudo. E aí eu fui abrir, não sei o que eu vi. Eu falei, nossa, preciso mandar uma mensagem de feliz. Não quis nem mandar no Insta, porque, cara, tipo, mandar no Insta, não. Aí eu falei, vou mandar. Só que foi mó correria e tal, e não sei o que. Esqueci. Mas sabe quando você esquece? Esqueci. Ontem, foi ontem? Foi ontem, foi domingo, à noite. Eu, desculpa, cunhada, Mas não tá sei o aqui a que, saiu mensagem. despercebido, mas tá aqui porque eu queria mandar no WhatsApp. Entendi. Porque eu tô realmente pegando a.
Porque eu tô ensinando isso pro André, né? É só o que é bom. A gente pega só o que é bom. É o que alimenta o nosso cérebro com coisas boas. Porque quanto mais. Porque assim, ó, vamos supor, a gente tá falando de autocuidado. Se eu só vejo aquelas pessoas fazendo aquelas comidas Deliciosa. maravilhosas, com Gordurosas. aquelas massas e tal, aquelas coxinhas, nananã, o que você vai ficar com vontade? Comer aquilo. De comer aquilo. Então, isso já é uma viradinha de chave. Se esse é o ambiente que você está vivendo também, já muda. Já faz um detox. É isso. Precisa, né? Necessário. Precisa. Começa a ver comidinhas fitness, comidinhas saudáveis, começa a seguir gente que tem essa vida ativa de atividade física, que aí Exato. você vai firmando o seu cérebro para aquilo que é correto. Exatamente. Aquilo que faz bem. Exato. É o espelho, né? E isso, amiga, a minha filhinha não tem nem 2 anos, a Zoe. Tem 1 ano e 9. Ela outro dia Galeguinha dos cabelos cacheados, olho clarinho, ó. Coisa mais mais fofa. linda. Aí eu passando o feed assim, ela olhou, mamãe, quero. Não tem nem 2 anos. Ela viu a foto e desejou. É. Eu falo, gente, a gente é assim. Mas vê as coisas e fica ali querendo. Tipo, você vê uma comida, você vai querer comer. Você vai querer comer? Então veja a atividade física que você vai querer treinar. Exato. É sobre isso. É sobre isso. E aí, minha amiga, que o nosso tempo, né? Fluiu, fluiu, graças a Deus. E é isso, eu queria que você falasse ali para as meninas, dar uma palavra assim de um incentivo para elas. Amiga, obrigada pelo convite mais uma vez. Mulheres lindas e maravilhosas, se cuidem, porque você é templo, você é corpo do Espírito Santo e não tem virada de chave melhor do que você estar bem para cuidar de quem você ama, para você viver mais, com muita qualidade de vida. E é sempre corpo, alma e espírito. Busque ao Senhor, se cuide, cuide do seu emocional e vamos que vamos. É um novo tempo, né, amiga? Né? Só vamos. Não tem como correr para trás, agora é só para frente. Agora é só para frente. Cuidar. E assim, se você não foi hoje, por exemplo, vai amanhã. Ah, mas Fabiola, não deu tempo. Só não desiste. Continua. Persista. Não desiste de você. Isso é a chave principal do autocuidado. É não desistir de você. É você se amar, igual a Tana falou. Você entender que você é filha. E que é isso que Deus quer de você. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E não é para mostrar para os outros, mas é para você. Para você ficar bem com você mesmo. Para você se entender, para você entender que a sua identidade é saúde, é vida plena, é linda, maravilhosa, é autocuidado, é de dentro primeiro para fora. E aí, quando você tem essa viradinha de chave, maravilhosa. Vai ficar assim, esperto, igual ela, maravilhosa, linda. Estamos, amiga, porque você obrigada, tá maravilhosa. Deus vamos juntas, abençoe, conte comigo. Vamos marcar um treino juntas lá. Vamos. Aí ela faz uns treinão top mesmo. Vamos obrigada, juntas nessa meu amor, jornada. Deus abençoe, viu? Amém, tamo juntas. Cheiro! Beijo, até.